vamos lá, olha só, hoje nós vamos falar esse tema interessante, né? Reforçando suas defesas. Quando a gente fala de defesa, principalmente quando a gente fala de sistema imunológico, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a defesa do corpo, não é verdade? A gente pensa nos glóbulozinhos brancos que vão lutar contra as bactérias e tudo mais. E claro, esse tipo de defesa existe e é necessário. Mas existe um outro tipo de defesa que é muito pouco comentado, muito pouco falado por aí. E as pessoas estão adoecendo, estão ficando mal, estão ficando deprimidas, estão ficando com a saúde debilitada, porque não estão prestando atenção ao sistema imunológico psíquico. Essa palavra não existe, estamos inventando ela aqui agora, tá bom? E para que não haja maiores confusões, vamos definir, antes de qualquer coisa, o que é psíquico. Psíquico é muito simples, tudo aquilo que não é físico. Pronto, já definimos então psíquico. Você tem uma parte sua que é a parte física, que é aqui, ó, o corpo, né? Pele, ossos, músculos e tudo mais. E tudo aquilo que não é pele, osso, músculo e células e órgãos, tudo isso que é você, mas não é a parte material, então é a parte psíquica. Simples assim, sem nenhuma complicação. Esse psíquico nós podemos chamá-lo, né, ou desmembrá-lo em várias categorias. Você pode falar os seus pensamentos, as suas emoções, as suas vibrações, a sua energia, o seu espírito, a sua alma, o nome que você quiser dar. E as variações são as mais diversas possíveis. Mas o fato é que, além da parte física, você tem a parte psíquica, a parte mental, emocional, espiritual, como eu acabei de dizer. Então, num primeiro momento, aqui na nossa apresentação, eu vou mostrar para você como a parte psíquica ela está afetando a sua saúde. Como você está se prejudicando dia após dia, porque você não está cuidando disso aqui, ó, daquilo que está dentro da sua cabeça, dos seus pensamentos. E uma vez que você aprende a organizar melhor e trazer um reforço, não apenas um reforço físico, isso você faz por meio de suplementações e alimentação adequada, mas também um reforço psíquico, aí então você pode dizer que a sua saúde está trilhando um bom caminho. Porque quando você não tem, né, essa proteção psíquica, coisas muito estranhas começam a acontecer na sua vida, e eu vou começar a pontuar algumas delas. Você vai poder entender eu prometi isso na apresentação da palestra, esta conexão mente-corpo. Você vai ver hoje como o seu psiquismo está afetando o seu físico, a sua saúde. E uma vez que você compreenda como esses, podemos chamar de problemas, são gerados, você automaticamente saberá combatê-los, tá certo? Então, primeiro exemplo, acidentes, né? Aqui na sala, né? Vou até abrir o bate-papo de texto. Quem aqui costuma ser acidentado, né? Um tropicão que dá na porta de entrada da casa, ou escorrega numa casca de banana, né? Ou então, às vezes dá uma batida no carro, ou então acorda de noite assim no escuro, bate a cabeça no armário, alguma coisa assim, né? Pois é. É interessante, né? Porque quando a gente fala de acidente, a gente pensa em coisas que estão fora. Ah lá, várias pessoas falando, vários colegas ali, euzinha, kkkk, isso mesmo. Então, isso acontece, tem dias que são fogo, né? Isso acontece e acontece muito, legal. Então já vou pausar o bate-papo de texto, legal. Então isso acontece muito. Então na visão do leigo, na visão da pessoa que não tem uma percepção holística, o acidente é uma coisa que aconteceu lá do lado de fora. Então, eu me acidentei, o que isso tem a ver comigo? Não tem nada comigo, porque foi um acidente. Pois é. Mas quando nós mergulhamos mais fundo e compreendemos a influência do nosso psiquismo sobre tudo aquilo que nos cerca, você perceberá que até mesmo situações acidentais
elas estão profundamente conectadas com o seu estado psíquico ou o seu estado emocional mental, tá certo? Então aí nós temos algumas situações, por exemplo, olha só, abandono de seu próprio poder. Quando é que isso é gerado? Quando a pessoa, por exemplo, ela tem os desejos dela, ela tem o querer dela, ela tem as ideias que ela acredita, mas por causa da situação A, B, C ou D, não importa qual seja, ela vai abrindo mão das coisas que ela acredita, ela vai abrindo mão de lutar por aquilo que ela quer, às vezes para fazer a vontade do marido, às vezes para fazer a vontade do filho, às vezes para fazer a vontade do patrão, às vezes para fazer a vontade do funcionário, ela vai deixando. É claro que esse abandonar, né, abandonar a minha própria vontade para satisfazer os caprichos dos outros, isso me dá uma raiva muito grande. Às vezes é uma raiva inconsciente. Da boca para fora, você faz aquilo de coração. Mas, puxa vida, você deixou de fazer aquilo que você queria tanto naquela tarde, de repente você estava afim de ler aquele livro que você comprou, mas tinha que levar o fulano lá da sua família para tal lugar e você não queria aquilo. Nossa, mas você não estava afim, mas enfim, é família, isso, aquilo, você pega e vai. Então, isso dá uma raiva dentro de você. E o que acontece? A nossa psicologia, nós temos um fenômeno, Freud chamava isso de parapraxia. O que é parapraxia? São os atos falhos, né? São aquelas ações que necessariamente não tem relação nenhuma a causa com o efeito. Mas você olha mais a fundo, mais a fundo, mais a fundo, é exatamente aquela causa e efeito, tá ligadinho. Esses dias eu vi um vídeo no YouTube de parapraxia que foi fantástico. Era uma festa de casamento, talvez alguns de vocês aqui na sala devem ter visto. Se alguém viu, depois me fala aí se viu ou não viu. Um casamento que tinha uma mulher, a noiva e o noivo, a noiva estava assim meio séria, tinha uma música tocando, eles estavam numa espécie de tenda, e tinha uma mulher dançando, né? Que feito uma louca na frente do vídeo e a noiva lá atrás. Dava para entender, eu não sei, o vídeo nem sei de que nacionalidade que é, se é americano, se é europeu, sei lá que diabo que é aquilo, mas dava para entender que aquela mulher que estava dançando feito louca, ela estava meio enciumada com a noiva, dava para entender isso, né? Porque a noiva estava assim meio emburrada, meio sentindo que ela estava roubando a festa, e a mulher nem aí, né? Tava assim. De repente, o que acontece? A mulher dá um tropeção, esbarra numa coluna da tenda, cai a tenda, cai tudo, e a noiva fica com uma marca, assim, até uma marca de sangue, foi sério o negócio. Uma marca de sangue assim, bateu a tenda na cara da noiva, que ficou machucada, estragou o casamento, e o resto das pessoas não estragou nada. Então, a parapraxia, vamos imaginar que essa hipótese esteja verdadeira. Aquela mulher que estava dançando feito uma louca, ela estava enciumada com a noiva, de repente ela queria casar no lugar da noiva, sei lá, e ela, sem querer, olha a sutileza da nossa psicologia, abre aspas, sem querer, ela esbarrou exatamente naquele ponto, exatamente naquele local onde aquele poste ia cair exatamente em cima da noiva, tudo sem querer. Parece sem querer. Conscientemente é sem querer. Mas conscientemente, parapraxia. Pouco como a Maria Isabel deu uma resposta perfeita. Foi sem querer, querendo. Isso é parapraxia. O problema é quando a parapraxia vem contra a nossa própria pessoa. E aí ocorrem os acidentes. Então você ficou muito bravo, nossa, como é que eu falei? Você queria falar não e você falou assim, como é que eu pude fazer isso? Né? Que raiva! Muito bem, você vai dar um jeito nessa raiva, porque a raiva que não é expressa, ela vai voltar para você. Aí de repente você dá uma virada assim, bate o cotovelo, tá mexendo numa tesoura, corta o dedo, ou dá uma tropeção no chão, você está se punindo. Então olha, incapacidade de defender-se, ou incapacidade de reafirmar-se. Então você fica revoltado, você fica bravo com tudo e com todos. Você fica muito nervoso com essas situações. E começa então, por meio desses atos falhos, você começa a punir o responsável por essa situação. No caso, você mesmo. Aí começa a se acidentar. Então essa é uma das causas. Olha que interessante. Eu falei essa palestra reforçando suas defesas. Como é que eu reforço as minhas defesas?
no sentido de não me acidentar mais, ouvindo mais os meus anseios legítimos. Dizer sim quando eu quero dizer sim, dizer não quando eu quero dizer não, não me submeter, não fazer concessões quando aquilo necessariamente vai me prejudicar de alguma forma, e se eu preciso falar não, é melhor falar não agora do que deixar a coisa enrolando, 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 e eu vou só trazendo prejuízos para mim, é muito mais prático. Então essa é uma situação que, se você entender isso, espero que você tenha anotado isso no seu caderninho, você vai evitar muitos escorregões, muitas batidas, muitas torções daqui para frente. É verdade. Segunda causa de acidentes é uma causa que as pessoas às vezes ignoram. Às vezes você está sendo vítima de mal olhado. Eu coloquei mal olhado entre aspas, porque existe aquele mal olhado da superstição, né? Eu não estou aqui apelando para o aspecto supersticioso, mas eu estou enfocando o fato, mal olhado é apenas um modo popular de dizer as coisas, mas eu estou atentando para o fato de que a nossa mente possui um poder extraordinário. Você possui, por exemplo, muitos amigos que na sua frente é tudo beleza, é oba-oba, é olá, eu te amo, eu te quero bem, eu sou seu amigo, é tapinha nas costas, mas bastou você virar as costas, eles estão lá, né, malhando Judas atrás de você. Ou pessoas que sentem inveja do seu sucesso, do seu crescimento, do seu desenvolvimento. Ou pessoas que conscientemente estão torcendo para que você não se dê bem. Então, se você não tiver uma estrutura psíquica fortalecida e você vai na onda dessas vibrações mentais, você corre o risco de começar a se acidentar também, né? Aí tem que interromper o trabalho, aí tem que parar com isso e aquilo. E infelizmente, muitos de nós passamos por isso. Por quê? Porque quando você está num processo de subida, de ascensão, de crescimento, todo mundo bate palma, te incentiva, é isso aí, eu torço por você, eu acredito, vamos em frente. Mas a hora que você chega lá e a pessoa fala, nossa, chegou mesmo, hein? Aí o jogo muda. Aí o pessoal começa a tacar pedra, jogar tomate. É assim que funciona, infelizmente, né? Infelizmente é triste falar, mas essa é a natureza humana. Vai fazer o quê? Então você tem que criar uma estrutura psíquica que impeça você de sofrer essas agressões, né? Essas agressões vibracionais que com certeza podem atrapalhar o modo como você está vivendo e atrapalhar o seu nível de sucesso também, tá bom? Vamos falar de outra situação. Olha aí que interessante, né? Acne e problemas na pele. Como é que eu reforço o meu organismo, né? Se no primeiro caso eu tenho que ouvir mais o meu coração e criar uma estrutura psíquica que me proteja, no caso de problemas da pele, eu tenho uma coceira aqui, né? Ou eu tenho muitas acnes, eu tenho muito problema. Como é que eu crio uma defesa para evitar esse tipo de problemas na minha vida? Olha que está na tela. Não se aceita, não gosta de si mesmo. É interessante, né? Quando a gente começa a perceber a acne, adolescentes são muito acomedidos disso. E você percebe que a adolescência é aquela fase da nossa vida onde a aceitação com o próprio corpo é muito difícil. Quem é papai aqui, quem é mamãe aqui sabe disso, acompanhando o filho adolescente, ele fica revoltado com o próprio corpo, não consegue acertar o cabelo, acha que o nariz está feio, o nariz está torto, o olho assim, ou se sente muito magro, ou se sente muito gordo, ou se sente esquisito, ou sente que está disforme. É natural, porque o corpo, os hormônios estão trabalhando, e o corpo agora está tomando uma forma, e até a estrutura hormonal desse ser se adequar leva um tempo, é complicado. Então, esse momento, o trabalho de autoestima, né, da presença dos tutores, dos pais nesse momento é muito importante, porque realmente, na maioria das vezes, o adolescente vai aprender a não gostar daquilo que ele está vendo no espelho. E principalmente hoje, né, nós vivemos num mundo tão, eu diria assim, tão perigoso para a nossa psicologia, para a nossa saúde mental. São tantos estímulos desconexos, tantos referenciais, tantos modelos de pessoas, né, que na verdade são antimodelos, mas estão aí.
e a gente, principalmente o adolescente, vai sofrer muito isso. Ele pega aquelas revistas, ou aqueles artistas famosos, ou aqueles ícones da televisão e começa a se comparar, e aí a autoestima dele vai para o lixo. Mas de repente você não é adolescente, você também está passando por essa situação. Então vamos imaginar que seja o seu caso. Cris, tenho 40, 50 anos, estou com problema de acne, eu estou com problema de pele. Temos que nos perguntar onde é que você não está se gostando. Qual é a parte, ou qual é o contexto, ou o que é na sua vida que você não está satisfeito com você mesmo. E precisa resolver isso. Aqui, via de regra, como é que a gente reforça essa questão? Esse problema vai surgir todas as vezes que você está se comparando. A cessação desse problema, você vai reforçar as suas defesas de pele ou de problemas de acne quando você decidir que nunca mais vai olhar para o outro e depois olhar para você mesmo, no sentido de comparação. É aquela pessoa que vai na banca de revista e pega aquela revista, sei lá, Boa Forma, ela dá uma olhadinha assim nas modelos da Boa Forma, né? O corpo daquela modelo, o corpo daquela manequim, olha assim, fica, às vezes até paga por aquela revista, põe embaixo do braço, leva em casa, dá mais uma olhadinha, fecha a revista, depois vai para o espelho escovar o dente e olha para aquele restinho que sobrou dela mesma, olha para o espelho e aí compara aquilo que ela está vendo no espelho com aquilo que ela viu na revista. É claro que a autoestima, você está detonando a sua autoestima. E tem gente que é expert nisso, né? Boa Forma, caras, tudo quanto é porcaria de revista, só para você se sentir pior quando você compara você mesmo com esses seres. Então, como é que a gente cria uma defesa para isso? Eu só preciso ser o que eu sou. É uma grande sacanagem, vamos dizer assim, eu me comparar com outras pessoas que não sejam eu mesmo. Eu posso me referenciar, eu posso criar modelos de crescimento e de evolução pessoal. Tudo bem. Mas eu ficar me comparando, me menosprezando, me diminuindo, porque tenho a fulana, a beltrana, o fulano, o ciclano, que é melhor do que eu, e eu estou me sentindo menor do que estes seres, eu vou ter problemas de pele. Pele está muito relacionado ao modo como eu me relaciono com o mundo, o modo como eu interajo com o mundo. Tem problema de pele, você está se sentindo com dificuldades de se revelar para o mundo. Essa é que é a verdade. E aqui no caso, um bom trabalho de autoestima vai ser uma coisa muito bacana. Vamos ver outra situação aqui, problemas de AIDS, né? Hoje a AIDS é uma situação já conhecida por todos, as pessoas estão mais conscientes dos problemas que acarreta o uso de uma sexualidade não preventiva, vamos dizer assim, mas infelizmente ainda é um problema que muitas pessoas passam. De onde é que surge isso? Cris Almeida, mas eu achava que era o vírus do HIV que produzia AIDS e tudo mais. Sim, tem toda a questão biológica. Mas aqui eu estou vendo a implicação emocional que leva a pessoa a desenvolver essa doença. Estão entendendo? Né? Principalmente o pessoal que está chegando agora pode achar que eu estou louco, né? Eu estou dizendo que a AIDS é causada por emocional. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o seu emocional ou o seu estado psíquico, ele vai desencadear, ele vai favorecer para que você seja acometido de determinadas doenças. No caso da AIDS, por exemplo, sente-se indefeso. Olha ali as frases. Ninguém gosta de mim, não sou bom o bastante, negação do eu, culpa sexual. Então, quando é que o meu corpo, né, quando é que o meu psiquismo, quando é que essa parapraxia vai permitir que eu desenvolva essa doença? Quando eu estiver nessa condição de rejeição do meu próprio poder, da minha própria força, né, da minha própria energia. Então, em algum momento da minha vida, eu me senti inseguro, eu me senti indefeso, eu me senti fraco. Eu me senti rejeitado. Eu senti que era uma pessoa que não valia tanta pena assim. Eu me coloquei psicologicamente nessa situação. E aí então meu psiquismo vai me conduzir para vivenciar situações onde o meu sistema imunológico vai ficar enfraquecido. Vamos considerar aqui que sistema imunológico são as minhas defesas. Mas se eu não tenho nada para defender,
ou se eu não acredito que sou bom o bastante para me defender, as minhas defesas vão cair. Então as pessoas que passam por esse tipo de problema, um bom trabalho de automerecimento vai fazer o quê? Que o seu sistema imunológico se reacenda, crie reforços dentro de você. Vale a pena defender aquilo que eu sou. Eu assumo aquilo que eu sou. Eu luto por mim mesmo. Eu estou numa causa pessoal de trabalho, de harmonização, de carinho, de respeito por mim mesmo. Então isso vai ajudar você nesse trabalho, nesse processo. A culpa sexual, a mesma coisa. Quando eu aceito aquilo que eu sou, aceito a expressão da minha sexualidade, aceito a manifestação da minha energia sexual tal como ela é, e vivencio isso de uma forma saudável, leve e equilibrada. Então o caminho da aceitação, no caso da AIDS, vai contribuir para que eu reforce as minhas defesas imunológicas. Problemas de articulações, problemas de artrite, artrose, tudo aquilo que trava, pessoal, vamos ser mais categóricos aqui, tudo aquilo que trava. Então, às vezes, e tem pessoas que têm problemas sérios, né? Tem pessoas que a mão ela fica completamente deformada, os joelhos ficam todos travados, a coluna, né? Pessoa tem casos muito graves de pessoas com problemas nas articulações. Ou às vezes você tem um problema leve, de repente está com uma dorzinha aqui no pescoço. O que é isso aí, né, Cris Armeida? Olha só, dificuldade com mudanças. De repente você está sendo muito crítico, muito severo, né, muito duro, muito rígido. Às vezes está relacionado a ressentimento também. Então o seu psiquismo, quando ele tem essa postura rígida, ele vai fazer o quê? Bom, corpo e mente, a gente faz essa divisão. A divisão corpo e mente, ela é apenas didática. Mas não existe, na verdade, o corpo e a mente. Você é um psicossoma. Você é uma integração dessas duas realidades. Então, se o seu psiquismo está rígido, está duro, está muito severo, muito assim, muito... os seus ossos vão entender que é assim que eles devem ficar também. E vão agir de acordo. Aqui no caso, qual é a, abre aspas, cura para esse tipo de problema? Claro, você tem que procurar o acompanhamento profissional para isso, com médicos, fisioterapeutas e tudo mais, mas se você não mudar a sua cabeça, por mais que a medicina seja avançada e tudo mais, o problema vai continuar de forma ali incisiva, se repetindo, vai ser difícil você livrar disso, às vezes nunca consegue, porque a cabeça não mudou. Então, cultivar uma mente aberta. Uma pessoa que não é uma pessoa que lê um único livro, né, mas uma pessoa que lê vários livros, que está receptiva para novas ideias. Assim você reforça as suas defesas para nunca ter problemas de articulação. Uma pessoa que está interessada em aprender. Puxa vida, vou me matricular na Unidharma, conhecer coisas novas, cursos novos. Poxa, esse assunto aqui, nunca ouvi falar nisso, então vou estudar isso. Ter a disposição para mudar de ideia. Olha, pessoal, que coisa interessante. Você ser capaz de mudar de ideia. Tem uma palestra na Unidharma que eu já contei uma vez. Fizeram uma entrevista com um filósofo e o repórter quis colocar o filósofo contra a parede. Ele estava no lançamento do segundo livro. E o repórter falou assim, olha, mas eu não entendo você, porque nesse primeiro livro você disse tal e tal e tal coisa. Agora no seu segundo livro você está dizendo uma coisa completamente diferente. Né? Como é que você explica isso? O filósofo disse, isso é muito simples, eu mudei de opinião porque eu sou inteligente. Apenas isso. Né? Se eu fosse um tapado, uma pessoa só de uma opinião única, eu nem precisaria escrever um segundo livro. Olha só, estou escrevendo um outro livro exatamente porque no período entre o primeiro e o segundo eu cresci, eu evoluí, eu aprendi, eu desenvolvi novas teorias, eu desenvolvi novos conceitos. Ou seja, eu mudo porque sou inteligente. Que interessante, né? Às vezes as pessoas se orgulham do contrário. É gozado isso. Sabe aquela pessoa que tem síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, vou morrer assim. E isso só vai fazer com que você tenha problemas. Então como é que eu me livro? Ou como é que eu crio uma proteção para não desencadear problemas nas articulações? Tendo uma mente flexível.
Não ficaram... Tem gente que guarda mágoa para o resto da vida. Eu nunca vou perdoar meu pai porque quando eu tinha 10 anos ele me falou aquilo na frente da minha família inteira. Vamos chamar seu pai, vamos conversar com ele, tentar resolver isso. Não, meu pai já faleceu há 20 anos. Pô, você ainda está segurando isso? Então aquela mente fechada, aquela mente dura, que não perdoa, que não é flexível, sempre assim, sempre assim, sempre assim. Olha, cuidado, vai ficar travadão você, viu? Isso aqui começa a calcificar aqui, de repente você fica numa situação extremamente complicada porque você não está tendo esta abertura de mente, tá certo? Então essa é uma coisa muito importante que você deve considerar. Esse aí tá na moda agora, né? Bursite. Ai, quem será aqui que tem bursite? Aquela dorzinha aqui, né, que fica incomodando, que não sara nunca essa dor, incomoda, é ruim, é isso, que aquilo. De onde será que vem isso? Olha só que interessante. Raiva reprimida. Desejo de agredir alguém. Sabe o que é isso? Quando eu fazia Kung Fu, eu pratiquei Kung Fu por muitos anos, alcancei a minha faixa preta. Então tinha um exercício com os braços que você tinha que colocar o braço para frente e para trás, para frente e para trás. Ou seja, tem que ter essa flexibilidade, essa liberdade de projetar o seu braço. E de repente você está com uma vontade de dar na cara de alguém, sabe? Não estou dizendo para você fazer isso. Espera aí, pessoal, vamos achar uma solução melhor. Mas de repente você está com vontade de dar na cara de alguém, de socar alguém, você está com aquela raiva, com aquele ódio, né? E você fica segurando aquilo. E então o corpo vai travando, vai doendo. Você vai gerando aquela dor assim, por quê? Toda aquela projeção da energia da raiva ficou instalada aqui. Você não está soltando. Aqui, obviamente, por favor, não vamos socar a cara das pessoas. Não precisa ser assim. Mas você precisa tomar medidas para trabalhar com a energia da sua agressividade. Como, por exemplo, praticar uma arte marcial, que seria uma coisa maravilhosa. É interessante. Claro, estou falando de artes marciais verdadeiras. Né? Não estou falando de artes marciais comerciais. Infelizmente, hoje nós temos aí uma nova onda, né, de MMA e essas coisas, tudo que começa a passar muito na televisão e já perdeu o valor. Estou falando de um Aikido, de um Kung Fu tradicional, de um Karatê tradicional ou algo parecido, artes marciais sérias, onde o inimigo é a sua própria preguiça, é o seu próprio condicionamento, onde o inimigo são os seus conceitos negativos, são os seus próprios medos. Então você extravasar esse tipo de energia de uma forma positiva vai ajudar você a liberar. E claro, tentar entender por que é que a outra pessoa me incomoda tanto. Por que é que a outra pessoa me irrita tanto? Eu vou ensinar uma coisa importante para você. Como é que a gente vai reforçar a defesa para bursite? Todas as vezes que você ficar muito irritado com uma pessoa, você se pergunta, essa pessoa está me irritando? Muito bem. O Cris Almeida me disse que, se ela está me irritando, é porque ela possui uma característica muito parecida com algo que está em mim mesmo e que eu estou me recusando a enxergar. Vamos dizer isso de novo? Pensa na pessoa que você está com vontade de socar. Essa pessoa te irrita, essa pessoa te tirou do sério. Muito bem. Por que ela te tirou do sério? O Cris Almeida falou que possivelmente essa pessoa tem uma característica, tem um jeitão dela, tem alguma coisa que ela faz, tem alguma coisa que ela é, que é igualzinho a algo que eu tenho dentro de mim, mas eu não quero aceitar isso dentro de mim. E como eu quero velar esta informação, eu não quero que ninguém revele isso ao mundo, então eu vou ficar bravo com ela, porque isso já está dentro de mim. Então pense nisso, e aí você cria esse tipo de defesa para uma situação como essa, tá certo? Problema de câncer, um outro problema muito grave, né? É um problema que assusta muito as pessoas, e o câncer hoje já é um pouco mais conhecido, as causas psíquicas do câncer. Olha o que nós temos ali: mágoa profunda, ressentimento persistente,
segredo ou mágoa corroendo o íntimo, pessoa que carrega ódios. Então toda aquela energia de destruição, toda aquela energia de revolta, todo aquele ressentimento, toda aquela podridão psicológica que eu não consigo pôr isso para fora, isso vai estar se manifestando em algum lugar. E se eu não consigo disparar isso para fora, vai disparar dentro de mim mesmo. Isso é muito sério, pessoal. É muito sério, porque nós estamos vivendo num momento da nossa sociedade onde as pessoas estão tendo muita dificuldade de expressar as suas próprias emoções, principalmente com o advento da internet. As pessoas estão tendo dificuldade de falar, não sabem mais conversar com o próprio cônjuge, por exemplo, e não se expressando. O que acontece? Ficam guardando. Mas você guarda hoje, guarda amanhã, guarda depois, isso vai explodir. Você vai criando uma bomba relógio dentro de você. Como é que eu reforço o meu organismo para que eu não chegue, para que o meu psiquismo não encontre uma brecha para acionar ali o botão do câncer na minha fisiologia, expressando melhor as minhas emoções, colocando para fora aquilo que eu estou sentindo. Ter aí, de repente, uma pessoa de confiança para você expor as suas ideias, ou um terapeuta, ou um instrutor de autoconhecimento, que seria um trabalho fantástico. Eu não sei quantos de vocês já realizaram uma instrução de autoconhecimento, mas é um momento muito oportuno para você fazer uma revisão, um check-up da sua própria vida. Esse é um caminho, é uma forma de você evitar esse tipo de problema. Depressão. Esses tempos, olha, esses dias atrás até, parece que era todo dia, alguém me escrevia reclamando de depressão. O que era bom para depressão, o que tinha que fazer para depressão. Olha que interessante. Raiva que não se permite sentir, abafou a própria vontade, desesperança. Depressão, vamos simplificar, é a doença da vontade, ou melhor, da falta de vontade. E eu gosto muito de comparar, quando eu vou explicar para as pessoas o que é a depressão, eu faria a seguinte analogia, ou uma metáfora que eu vou trazer para você, você vai entender hoje perfeitamente o que é a depressão. Imagine que as suas emoções, elas não fossem psíquicas, tá certo? Elas fossem físicas. E as emoções fossem conduzidas através de você por meio de um encanamento. Igual na sua casa, né? Tem um encanamento que leva água para o chuveiro, leva água para o vaso sanitário, leva água para a pia da sua cozinha. Então a sua casa tem um sistema de encanamentos. E você, vamos imaginar que as emoções não fossem psíquicas, elas fossem físicas e as emoções se espalhassem pelo seu corpo por meio desses encanamentos. Muito bem. Só que de repente, olha o que está escrito ali na tela, abafou a própria vontade. Na sua vida, existem coisas que você estava muito afim de fazer, coisa que você queria muito, coisa que você desejava muito, coisa que você tinha vontade de conhecer, vontade de fazer, mas por causa de fulano, de ciclano, de beltrano, você negou a sua vontade. De repente você tem aí um talento nato para ser um artista, um pintor de quadros espetacular, ou é um grande músico, ou de repente você tem um talento muito interessante para qualquer coisa, né? Para trabalhar com software, sei lá. Mas, como essa não era uma profissão que dava muito dinheiro, ou como não era essa profissão que papai gostava que você fizesse, você vai e começa a fazer outra coisa. Vai fazer direito, vai fazer medicina, vai fazer uma coisa que não tem muito a ver com você. Então você tinha uma vontade, mas acabou abafando, não seguiu aquele impulso do seu coração. Ou o contrário, você não está afim de fazer alguma coisa, mas você se soca, você se força a fazer aquilo. Pô, não estou afim de realizar, de ir lá conversar com o fulano, mas vai, é seu parente, você tem que ir, afinal, a gente tem que dar uma assistência. Então você vai se obrigando a fazer coisas que você não quer. Então, coisas que você quer e não faz, você abafa, e coisas que você não quer, mas tem que fazer. Então essa vontade que flui através de você, esse encanamento, ele vai entupindo com coisas que você não quer fazer e faz, e entupindo com coisas que você não quer fazer e se obriga a fazer. E o que acontece?
o encanamento da vontade, o fluxo da vontade fica agora entupido. Essa é a verdade. E para piorar, as coisas que eram naturais para você, coisas simples de você fazer, você gostava de fazer aquilo, de repente você começa a perder o gosto de tudo. Não sei se você já passou por isso. Você perde o gosto de tudo. Pô, de repente gostava de acordar cedo. Acordava cedo, logo fazia uma caminhada assim que eu acordava. Mas sabe que ultimamente eu estou sem vontade de fazer minhas caminhadas. Pô, adorava pegar um livro, chegava à noite assim, lia umas 20, 30 páginas. Mas sabe que ultimamente eu estou sem vontade de ler livros? Você começa a ficar assim. Por quê? Porque a sua vontade está entupida. Entendeu? Isso é a depressão. Então, não adianta você ficar se entupindo de remédio, vou tomar Rivotril ou Caldil, vou tomar Lexotan, para não sei o que, isso, aquilo, se você não resolver esse conflito interno com você mesmo. Como é que você cria uma defesa forte para nunca ser acometido pela depressão? Respeitando suas vontades. Dizendo sim quando você quer dizer sim, dizendo não quando você quer dizer não. Reconhecendo os seus próprios desejos. Indo muitas vezes contra os desejos e interesses das pessoas que te cercam, mas você se respeitando. Assim você cria um sistema, né, imunológico extremamente fortalecido. E eu garanto, se você adotar essa postura, você nunca entra numa depressão na sua vida. É verdade. Olha um outro problema que muita gente tem. Diabetes. Vamos ler aí na tela. Pesar por coisas que poderiam ter acontecido, ou seja, ficar se lamentando. Necessidade de exercer controle. As pessoas que têm uma tendência a diabetes são pessoas dominadoras, são pessoas controladoras. Elas se frustram porque o mundo agora não está fugindo do controle. Ela, de repente, a crise da diabetes vem após uma certa idade. De repente ela é uma pessoa assim, muito severa, muito rígida com todo mundo, e de repente o mundo já não está mais ouvindo você. Você começa a ficar magoado, você começa a ficar frustrado. A vida não tem mais doçura. E você fica se lamentando, puxa vida, né? Por que quando eu era jovem eu não fiz isso? Pô, eu podia ter, sei lá, vamos inventar umas bobagens aqui. Podia não ter casado até hoje, ia estar bem, aí eu casei, fica se lamentando das coisas. Ou sei lá, podia ter prestado um concurso, ou podia não ter feito o concurso, podia ter aberto uma empresa, ou podia ter fechado a minha empresa, podia ter... Você fica criando conjecturas daquilo que você não tem. Daquilo que você não tem, porque diz o ditado, a grama é mais verde do lado do vizinho. Na sua cabeça é assim. Então você começa a fazer conjecturas de como é que podia ser se fosse diferente, né? Só que você esquece que o passado não se muda mais. Nós temos o presente e o futuro, que é onde nós vamos passar o resto da nossa vida. E você decidiu passar o seu presente e futuro agora se lamentando, magoado, porque as coisas não saíram exatamente como você queria. Pois é, a vida perdeu seu sabor, a vida perdeu a sua doçura. Aí vai desenvolvendo então o problema de diabetes. Então essa também é uma situação que você deve prestar bastante atenção. Bom, pessoal, eu vou perguntar para vocês, cá entre nós. Eu coloquei todas essas situações, todas essas doenças, apresentando as implicações emocionais que disparam na nossa fisiologia o problema físico e apontei para vocês algumas possíveis soluções. Então eu pergunto, você entendeu onde é que eu estou querendo chegar? Você conseguiu compreender a equação que está por trás disso tudo? Você conseguiu, com essas palavras que eu disse até agora, ter uma visão mais clara de como, né, você efetivamente pode fazer para que as suas defesas, o seu organismo esteja mais protegido? A resposta é muito simples, né? A resposta está dentro de você. É você mesmo. É você mesmo. Eu não estou dizendo que uma doença como um câncer, como uma AIDS, ou qualquer outra coisa, seja causado por um conflito emocional. Existem questões biológicas envolvidas nisso, mas o que eu estou dizendo é que o seu psiquismo,
ele se coloca num tal estado de fragilidade ou num estado indefeso, que aí então a situação física fica prontinha para se manifestar qualquer problema. Por exemplo, você fica facilmente suscetível a qualquer vírus, a qualquer bactéria, a qualquer coisa que está rondando aí no ar, porque você baixou a guarda. E você com a guarda baixada, obviamente você vai adoecer. Você vai adoecer. Então a resposta para você ter um reforço imunológico forte, um reforço imunológico físico e um reforço imunológico emocional forte, a resposta, como a menina aí está apontando, é você mesmo. A resposta está dentro de você. A hora que você entender isso e parar com essa visão precária, essa visão primária de achar que os seus problemas acontecem só daqui para fora e que não tem nada relacionado com aquilo que você está fazendo com você mesmo. E eu acho interessante, sabe? Eu acho interessante que às vezes eu converso com as pessoas e elas nunca pensaram nisso. Nunca fizeram essa conexão. Elas acreditam veementemente que, sei lá, uma gripe que aparece é porque ela pegou um vírus. É só por causa do vírus. Ela não está vendo nenhuma conexão mente e corpo nisso. Ela está com uma dor aqui, uma dor ali, ela acha que a dor é só a dor. Ela não se pergunta, tá doendo, mas por que a dor? Quando foi que eu autorizei emocionalmente a manifestação dessa dor? Eu estou com um problema aqui no fígado, no baço, no pâncreas, no rins, no estômago, no intestino, na vesícula. Ela nunca se pergunta quando foi que eu autorizei que isso começou em mim. Por quê? Porque as pessoas são precárias de autoconhecimento. As pessoas têm muita dificuldade de desenvolver o autoconhecimento. Eu até escrevi um livro recentemente. Deixa eu fazer minha propaganda aqui. Você pode depois acessar o site da Amazon, amazon.com.br. Você procura lá o caminho do autoconhecimento. Como as pessoas não têm conhecimento de si, elas vão passar a vida inteira se arrastando, tendo problemas, tendo dificuldades, se adoecendo, reclamando, se lamentando, e nunca vão ter a menor ideia por que essas coisas aconteceram na vida delas. Vão sempre ficar culpando, eu peguei gripe porque eu abracei meu amigo que estava gripado. Não, mas tem outra coisa aí. Alguma coisa você fez com você mesmo que abaixou sua guarda. E é isso que você tem que se perguntar, tá certo?